Boa noite, seguidores! Eu acho que eu tô ao vivo, hein? Tô ao vivo, adicionando um convidado. Tá. Tô ao vivão aqui, gente. Boa noite. Tudo bem? Gente, essa é a primeira live que eu tô fazendo e eu tô um pouco nervoso. Mas é assim que começa, né? É assim que começa a evolução, né, do crescimento. A parte onde você tem que testar os seus limites, alcançar os seus ideais para saber quais coisas que você precisa melhorar e principalmente os fundamentos básicos aí, né, do equilíbrio para você poder ter aquela direção certa para você andar. Gente, eu tô aqui nessa live e basicamente não entrou ninguém, mas eu vou continuar. Eu vou continuar. E assim, agora, uma das coisas que eu mais gosto de falar, uma das coisas que eu mais gosto de dizer aqui no tempo da minha live, as coisas que eu mais gosto de. Estou convidando uma galera aqui para poder participar da live também. Uns comprometidos. Gente, primeira live que eu faço no Insta, não fazia nem ideia. Não faço nem ideia de como começar essa bagaça aqui. Esqueci, vou esperar alguém entrar aí nessa parada. Esperar dar pelo menos 8:02, 8:03 agora. Quando der 8:05, eu vou começar a falar e vou aguardar aí, né? Até 8:05, vamos ver. São 8:03, 8:04. Então, gente, vamos começar. Eu vou agora falar com vocês um conceito assim, é, básico que eu fui aprendendo com o decorrer do tempo, que eu achei muito, muito interessante, foi que eu sempre tive ânsia de aprender muitas coisas. Eu sempre tive aquela vontade de querer evoluir, de querer crescer mesmo e aprender coisas que eu pudesse trabalhar assim, de uma forma que seja, como eu posso dizer, trabalhar assim de uma forma que eu não preciso trabalhar para ninguém, sabe? Prestar o meu próprio serviço, aprender, fazer, botar em prática lá, do jeito que eu sempre quis. Bom, tudo começou aí com, acho que 3 anos atrás, mais ou menos. 3 anos atrás eu comecei a fazer essa parada de manutenção de piscina. Só que eu trabalhava na barra, não fazia, absolutamente eu não fazia nada, nada, nada mesmo. Eu só ia lá, trabalhava com os caras e praticamente eu só ganhava lá os meus R$ 50 lá e eu ficava tão chateado com isso. Tão triste, porque a gente, quando tá trabalhando com outra pessoa, existem pessoas que são, vamos dizer, acima da média. Acima da média. E as pessoas que trabalham. E tem pessoas também que são abaixo da média. Que elas estão aqui, abaixo, e que elas não querem evoluir, não querem crescer, não querem agregar em nada, não querem aprender nada. E eu nunca fui esse tipo de pessoa, nunca gostei de ficar na zona de conforto. Então, onde que eu quero chegar com isso? Que o que você almejar querer ser na sua vida, você vai conseguir ser. Porque, por exemplo, já bem, olha só. Eu trabalhava na barra.
e fazia manutenção de piscina. Prestava serviço para a loja, junto com o patrão lá, a gente fazia todos os trabalhos que tinha que fazer. E nesse meio tempo, assim, vamos dizer, eu passei um ano, 2 anos, um ano e meio mais ou menos, assim, aprendendo lá como é que fazia. Aí vamos dizer que passou um ano e eu comecei a prestar mais atenção no que o patrão fazia. Eu comecei a prestar mais atenção e comecei a botar na minha cabeça assim, poxa, se eu aprender a fazer isso, provavelmente eu vou conseguir muito mais do que eu estou pensando. Muito mais do que trabalhar para ganhar só R$ 50. Então, o que acontece? Eu botei na minha cabeça assim, botei o seguinte na minha cabeça. Falei, poxa, não é possível que eu não consiga fazer essa parada acontecer. Não é possível que eu não vou conseguir fazer essa parada acontecer. Então, eu fui, botei para frente, comecei a aprender a prestar mais atenção no que o patrão fazia, tudo que ele fazia sobre manutenção. Então, eu comecei a colocar aquilo na minha cabeça de um jeito que eu queria praticar aquilo para mim, conseguir ter meus próprios clientes e conseguir, né, ter o meu rendimento básico ali, médio, ali na boa, para poder ficar dependendo daquele trabalho, né? Aquele trabalho que era cansativo, o dia inteiro, uma CTL danada lá dentro da empresa, da loja. Isso deixava na minha cabeça o dia explodindo, porque eu não tinha tempo para minha família, eu não tinha tempo para correr, igual eu gosto de correr, às vezes à noite. Eu não tinha tempo para poder fazer as coisas que eu gostava, então praticamente tomava muito o meu tempo. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi pensar no que eu poderia agregar assim na minha vida. Pô, se eu aprender essa profissão e colocar em prática, provavelmente eu vou conseguir muito mais do que eu, né, tô imaginando. Então, o que acontece? Eu decidi fazer o seguinte, eu foquei em aprender. E aí eu fui aprendendo. Aprendi, estudei, aprendi mesmo. E aí, quando as coisas lá não estavam ficando muito boas no trabalho, vamos, por exemplo, estava ficando mais ou menos assim. Eu queria um pouco mais e estava ganhando muito pouco, e aí eu fui tentar pedir um a mais e não rolou, sabe? Aquela ideia que não tem como fazer para você, porque é isso assim assado, aquela desculpinha esfarrapada, né? Que faz você ficar muito meio chateado. Então, aí eu decidi pedir esse meu patrão, né? Que eu tenho amizade com ele até hoje, falo com ele até hoje, isso é muito massa, é uma amizade muito legal. Então eu decidi falar com ele para praticamente me ensinar mais como a gente fazia. Aí surgiu uma oportunidade de uma manutenção aqui na minha cidade, de Queimados. O pessoal daqui sabe. Aí, essa ideia de fazer essa manutenção, essa ideia de querer aprender mais, surgiu na minha cabeça e, meu irmão, é, tá, beleza. Aí, eu comecei a idealizar aquilo na minha cabeça de uma forma assim, cara, se eu pegar esse primeiro cliente, eu vou aprender, vou praticar essa parada e vai dar certo. E aí, no primeiro dia que eu fui fazer essa manutenção com esse meu chefe, a gente foi trocar areia do filtro. Para quem não sabe, a areia do filtro, ela é um filtro mais ou menos desse tamanho aqui, um pouco maior, eu acho. E aí você pega aquele filtro, tem areia lá dentro, é onde ele faz a sucção da bomba, da água que retorna para a piscina, enfim, basicamente. Se vocês quiserem, eu posso até falar um pouco mais detalhado sobre isso, mas vamos deixar para uma próxima vez. É só para idealizar aqui e avançar para o mar. Então, aí foi assim, aí eu peguei, né, troquei areia lá com ele, e aí eu pedi para eu ficar com aquela manutenção para mim. Por quê? Eu poderia usar aquela manutenção para eu praticar como fazia. Então, eu fiz o primeiro dia, eu fiz o segundo dia, eu fiz o terceiro dia, eu me dediquei, eu quis fazer de novo. E todos os dias quando eu ia lá, eu comecei a aprender. Aí eu pedi para eu ficar com essa manutenção de vez para mim. Eu peguei a manutenção para mim e fiquei. E foi muito legal, porque quando eu peguei a manutenção para mim, eu comecei a raciocinar uma ideia. Eu comecei a idealizar algumas coisas na minha cabeça que eu poderia, mas eu ainda estava trabalhando lá ainda.
Eu comecei a idealizar na minha cabeça, tipo, poxa, eu acho que vai ser muito legal, muito massa, se eu pegar essa manutenção para mim e conseguir uma outra. Porque aí eu poderia ter um rendimento, né? Porque, vamos dizer assim, uma manutenção de piscina é cobrada mensalmente, no caso. E a gente cobra uma mensalidade aí de mais ou menos de 250 a uns 500, mais ou menos, baseado nisso aí. Então, essa manutenção ela foi fechada por 250 reais. Aí eu entrei de cabeça, fui, consegui fazer tudo que eu poderia aprender para poder continuar praticando essa parada. E aí, o que acontece? Quando eu, quando eu comecei a visualizar e a aprender um pouco mais, batendo um mês ali mais ou menos, um mês já praticando, né, fazendo tudo que tinha que fazer de manutenção de piscina, aí eu fui, né, para o meu segundo cliente de manutenção. E aí, quando eu comecei a idealizar aquilo lá na minha cabeça, eu fiquei pensando o seguinte, falei, cara, eu vou pegar esse cliente, eu vou aprender muito com ele, e aí eu vou pegar um outro cliente para começar a trabalhar. Aí surgiu o segundo. Isso eu ainda trabalhando na barra, ainda fazendo tudo que eu tinha que fazer. Mesmo assim, nenhum rendimento. Não rolava aumento, não rolava nada. Eu pedia para os caras da loja lá fazer alguma coisa, mas os caras simplesmente não queriam me pagar o valor que eu estava pedindo. Vamos dizer que eu recebia, acho que, uns R$ 1.200 mais ou menos, e eu pedi um pouco a mais, uns 1.800 mais ou menos. Um rendimento assim, básico. Assim. Aí, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre a manutenção de piscina, valeu, Andreu, tamo junto, mano, agora que eu te vi, desculpa. Quando eu comecei a entender um pouco mais sobre a manutenção de piscina, aí eu peguei o segundo cliente, aí esse meu ex-patrão foi comigo, a gente começou a aprender um pouco mais, começou a entender, tá ligado? Aí eu, pô, botei aqui na minha cabeça, poxa, se eu pegar duas manutenções de 250, já seriam R$ 500. Eu sei que não é muita coisa, mas na minha cabeça, eu imaginava que se eu largasse a manutenção da barra, as piscinas da barra, os trabalhos que eu fazia lá, eu poderia pegar muito mais cliente e ganhar muito mais por isso. Então, foi a hora que eu decidi falar com o meu patrão lá da loja, falei com o pessoal, falei, cara, olha, não tá dando mais, eu preciso mais, preciso crescer, eu preciso evoluir, porque realmente não dá para você ficar ganhando um salário básico lá na parada. Aí eu fui, desenrolei com eles e tal. E aí, quando eu comecei a praticar essa profissão de manutenção de piscina, aí eu comecei a pesquisar clientes, como é que fazia para poder conseguir mais clientes, e aí foi que rolou as indicações e tudo, pá. Cara, foi muito massa, porque eu lembro que meu primeiro cliente, assim, que eu fechei, que eu tava com o maior medo de conseguir fazer a manutenção, foi de um cliente que eu tinha que fazer a troca de areia. A troca de areia do fundo da piscina é uma parada muito louca de fazer. Mas eu meti a cara, com medo mesmo. Fui, aprendi a parada e hoje eu tenho clientes fechados de 2, 3 anos mais ou menos. E isso é muito legal, isso é muito massa, porque quando você decide praticar é, o aprendizado que você quer, o que você desejar fazer, você vai conseguir. E isso é uma coisa que eu quis fazer. Eu quis aprender, eu quis botar em prática, porque eu queria trabalhar por conta própria. Então, eu agora nesse começo de marketing, eu idealizo isso também, entendeu? Agora eu vou entrar no conceito agora básico de marketing para vocês entenderem um pouco melhor aí. Sei que tá parecendo meio que eu tô meio nervoso, mas eu tô tranquilo. Esse conceito básico de marketing foi quando eu estava já trabalhando com meus clientes, tendo os meus fechados lá, que eu tenho clientes agora de acho, 3 a 4 anos mais ou menos. Só que do meados de 2020 para cá, eu entendi algumas coisas que eu poderia agregar melhor na minha vida sobre trabalho. Eu falo assim de empreendimento mesmo, de abrir CNPJ. Eu comecei a pesquisar como eu poderia expandir o meu trabalho ou então trabalhar com uma coisa um pouco melhor, né? Eu poderia aprender uma outra coisa e aí eu conheci, né, o marketing digital em 2020. E eu comecei a pesquisar algumas coisas e tal. E aquele começo de marketing, quando você começa a trabalhar com marketing digital, irmão, você pula de galho em galho, não adianta. Você vai pesquisar conteúdo ruim, você não vai ter criatividade para você vender, você não sabe nem o que são as plataformas, você não tem noção do que você está fazendo, então é uma coisa muito, muito louca, assim, de falar para você. Mas o que acontece? Eu comecei a pesquisar um pouco mais a fundo sobre o marketing,
E aí eu me interessei porque eles falavam muito sobre aquelas vendas automáticas, né? Vendas automáticas, entre aspas, que eles falam. Mas isso aí não é uma ideia que eu quero trazer agora para vocês, porque realmente não é uma coisa muito legal de se falar. Mas o que é que acontece? Essa idealização que eles falam sobre o marketing digital ser muito, assim, muito fácil de aprender, por exemplo, esses caras que ficam postando aí foto com Lamborghini, pá, mano, pula fora disso porque não é a ideia. A ideia é o seguinte, quando eu comecei a entender um pouco melhor sobre o marketing, foi quando eu conheci o conteúdo do Thiago Tesman. E aí eu comecei, aprendi, fui lá, aprendi, corri atrás para poder entender a fundo como é que era aquilo lá. E aí, quando eu comecei a entender melhor como é que funcionava o conteúdo do investimento, aí eu percebi ali, cara, que tinha algumas coisas erradas. E aí, quando a gente começa a pensar, caramba, peraí, então se é assim, não deve ser assim. Porque por trás de tudo tem alguma coisa. Por exemplo, se você vai fazer uma venda na Hotmart, é uma plataforma de vendas de produtos digitais, vai sim existir coisas que você tem que investir para poder cair aquelas determinadas vendas. Então, isso é muito legal. Só que as pessoas idealizam muito de formas erradas, entendeu? E aí, o meu entendimento foi quando eu comecei a perceber tipo, a fundo como é que funcionava o lance do investimento, aí foi o lance quando eu conheci um dos mentores que eu estudo hoje. E aí, quando eu comecei a entender o basicão ali do marketing, básico mesmo, básico, assim, de poder falar, caramba, olha, eu aprendi isso e tal. Foi quando eu conheci o conteúdo do Thiago Tesman, e aí ele me apresentou o Google Ads. O Google Ads é a plataforma de investimentos, onde você pode colocar produtos e tudo. E eu fui estudando a fundo, aprendendo um pouco melhor como é que funcionavam os conceitos de marketing. E aí, eu comecei a ter uma ideia de como funcionava todo esse conceito de investimentos e tal. Aí eu comecei a estudar a fundo sobre as plataformas, sobre os investimentos. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu queria um pouco mais é, relacionado a marketing digital. E foi quando eu comecei a me interessar um pouco mais, né? Eu comecei a me interessar um pouco mais. E aí agora eu tô, né, numa das maiores mentorias aí do Brasil, porque realmente a gente, quando está no começo de aprender alguma coisa, a gente pula muito de galho em galho. Então, especificamente falando, não é uma coisa que você vai aprender da noite pro dia, mas que toda a prática de alguma coisa resulta em algo. Então, onde eu quero chegar nessa live? Que seja o que for que você for fazer, qualquer coisa, qualquer tipo de coisa que você for fazer, faça bem feito. Busque o melhor. Se você almeja mais da vida, porque eu não aceito ficar na zona de conforto. Se eu quero aprender o marketing, eu quero aprender muito mais, eu quero praticar, eu quero colocar tudo aqui no Instagram para que vocês vejam. Realmente a gente fica muito. Tem pessoas que são assim, eu sou um tipo de pessoa que eu sou assim, eu sou um tipo de pessoa e eu fico. Quando eu quero aprender mais, e eu tenho a oportunidade de aprender mais, só que eu não. Vamos dizer, comprar alguma coisa que vai me ensinar mais, e eu não posso comprar aquele negócio, eu fico indignado, eu fico chateado, eu fico nervoso, angustiado, porque eu quero consumir aquele conteúdo para aprender. Então, eu mergulhei de cabeça, irmão. Mergulhei de cabeça. Comprei Conversão Extrema, que é uma mentoria de marketing digital, né? E eu recomendo muito vocês assistirem o canal do Thiago Tesmo, porque ele ensina muita coisa boa. E é bem legal, gente. É bem legal. E agora, bom, tá aí, no resumão. Essa foi a primeira live que eu fiz. Não foi tão profissional, porque ainda falta muita coisa. Eu vim na casa da minha mãe também. E eu vou trazer muito mais conteúdo aí, bem legal, para a gente poder aprender bastante sobre, né, marketing digital. Então, eu encerro por aqui. Tá bom, gente? Tamo junto. Muito obrigado por vocês que assistiram aí, tá bom? E é isso. Valeu.